Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Como explicar, né? Como explicar Deus? Ninguém explica. Ninguém explica esse amor, esse Deus maravilhoso em que nós cremos, em que nós amamos, esse Deus que tudo nos dá e que tudo pertence e que tudo nos dá gratuitamente, né? Poxa vida, como viver sem Deus? Não há nada nesse mundo. É inexplicável, é inexplicável. Deus, antes que o ar já houvesse, ele já existia. Ninguém explica. É como a fé que nós sentimos. A fé não se explica, a fé simplesmente se sente. Bom dia, queridos amigos. Bom dia. Bom dia, paróquia de Santa Luzia, do bairro da Luz. Bom dia, ouvintes. Bom dia àqueles que tiram um minutinho da sua vida, da sua manhã, para aqui ficar conosco meditando a palavra de Deus. É maravilhoso saber, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, é uma alegria maravilhosa, eu me sinto, é um prazer imenso, porque nessas reflexões a gente faz a reflexão, mas a gente aprende. Quem mais aprende somos nós que aqui estamos buscando o entendimento, buscando o conhecimento e lendo a palavra de Deus, né? Isso é maravilhoso. E é um prazer muito grande estar aqui. Todos já me conhecem, né? Meu nome é Maria de Fátima, sou da Catedral de Santo Antônio. Estou aqui a convite e estou sentindo muito bem fazendo essas partilhas. Estou maravilhada com esses encontros dos nossos amigos também. Tem outras pessoas que fazem as reflexões e espero que vocês também acompanhem, curtam, porque a gente está aprendendo. Tem alguns que sabem mais, outros que sabem menos, outros que pesquisam mais, outros que pesquisam menos, se aprofundam, né, na palavra de Deus. É muito bom a gente estar aqui fazendo essas reflexões. Hoje nós vamos refletir Efésios e vamos nos revestir da armadura de Deus. Efésios são cartas escritas por Paulo, apóstolo de Cristo, um escolhido de Deus e que passou de perseguidor
a seguidor. E foi um autêntico, escolhido mesmo, e se propôs a fazer por Deus, compensar tudo que ele fez, o contrário, ele fez para talvez compensar, não sei, não entendo muito a esse respeito, mas é meio que é uma compensação, né? Ele sentiu, ele foi escolhido, ele ouviu a palavra de Deus, ele foi tocado, e o encontro que ele teve com Deus, ele passou a ser um seguidor, um proclamador, um divulgador e um verdadeiro estimulador para que as pessoas conhecessem verdadeiramente esse Cristo que ele conheceu e que nós buscamos em conhecer. Então, aqui estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos buscar a palavra de Deus aqui nessa lectio divino, mais essa leitura orante. E a gente, para isso, nós precisamos estar com o coração aberto, pedir ao Espírito Santo que venha em nosso socorro, que nos ilumine, que nos abra nossa mente, abra o nosso ser, que faça-nos entender esta palavra tão bonita que é essa leitura de Efésios. As cartas de Efésios foram escritas para a comunidade de Éfeso, né? Era uma carta circular, que ela tinha apenas o modelo de uma carta, mas ela passou a ser uma homilia. Ela foi aplicada, lida nas igrejas de Éfeso e bastante acolhida por todos que lá estavam, por todos que lá seguiam e acompanhavam as leituras nas igrejas de Éfeso. Então, nós vamos invocar o Espírito Santo para nós entrarmos em oração, para depois a gente fazer a leitura, depois a gente faz meditar e contemplar, fazer uma reflexão e contemplar, deixar que fique nos nossos corações aquilo que nós aprendemos durante essa reflexão. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revestir-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, o espírito mau que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de várias ordens, orai em todas as circunstâncias no Espírito e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos.
Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, essa palavra essa palavra que fecha as cartas aos Efésios é uma palavra espetacular, onde ele pede para que nós nos revestimos da armadura de Deus, né? E depois aqui ele vai dando passo a passo das armaduras para que nós consigamos nos revestir de acordo com o que ele nos orienta. Portanto, nós, aqui nesse momento, o que nós estamos fazendo nesse momento de reflexão, nós estamos nada mais, nada menos do que nos revestindo da armadura de Deus. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos com a palavra, nós estamos nos revestindo da armadura, né? Vamos refletir um pouco desde o início. Nós católicos precisamos aprender melhor a ler a Bíblia e a compreender o que vem escrito nela, porque logo no prólogo de todas as cartas ou de todos os capítulos vem aqui anunciando o que está dividido, o que é que vem dizer aqueles capítulos, e nós passamos ali batido muitas das vezes, vamos direto ao que nos interessa e passamos. Então, na carta aos Efésios, como ele fala aqui na Bíblia, ele fala que é uma carta circular dirigida aos cristãos da Ásia Menor, né? Então, como eu falei no início, essa carta, ela apenas só tinha um formato de carta, mas o conteúdo era uma homilia. A comparação com as cartas aos Colossenses, que se destinava a diversas igrejas, né? Essa carta era destinada aos Efésios e passou a ser tratada como se transformou em uma homilia, que foi destinada a um público mais amplo dos Efésios, que são uma igreja localizada na Ásia Menor. Como o conteúdo geral das cartas, ele fala assim, ó, nos primeiros capítulos, Paulo fala que Deus comanda tudo. Deus está no comando de todas as coisas. Mas aí depois ele vai dizer que nós temos três forças que lutar contra, três forças, que são as potestades, né? Que são na carne, contra o mundo e contra o diabo. Então, quando ele fala para a gente lutar contra a carne, são as perseguições, as nossas tentações que a gente sofre, a gente tenta, as seduções, né? As seduções patrocinadas pelo mundo, né? Pelo mundo, que acontece tantas coisas que nos estimulam a pecar ou são oferecidas no mundo aí, que é bom, o pecar é bom, mas o pecado é um gostoso momentâneo, você peca, quem diz que não é bom pecar, né? As coisas pecaminosas, elas são atrativas, mas a gente tem que saber que essas coisas também oferecidas pelo mundo, as coisas pecaminosas, elas são prazerosas simplesmente ali, naquele momento. E depois nós passamos a sofrer consequências pelo pecado que nós praticamos. Às vezes são coisas que as pessoas dizem, tudo isso. Não, nem tudo é pecado, nem tudo. Mas nós sabemos, na nossa consciência, o que nós estamos fazendo que agrada ou não a Deus, né? Então, como eu falei agora, a gente tem que lutar contra as potestades, contra as dominações, contra o diabo, né? O diabo tá aí, ele aparece de diversas formas, ele aparece de forma que nós... É um lobo revestido de cordeiro, né?
Então ele se transfigura para atrair, para nos dominar, para nos enganar. E aí, para isso, nós temos que estar atentos, vigilantes. Há poucos dias eu falei sobre a vigilância, né? Sobre a vigilância. Então, nós temos que vigiar bastante, para não cairmos nas tentações. No capítulo 2, a gente, como eu falei que Deus controla o universo. Eu achei que, como Deus é maravilhoso, tudo que nós fazemos, a gente pede a unção do Espírito Santo e ele realmente vem ao nosso socorro. Eu gosto de iniciar sempre nossas reflexões cantando alguma música. E eu não conhecia essa música, mas eu nunca havia cantado, né? Sobre ninguém explica Deus, que ninguém explica Deus. Como explicar Deus, né? Deus está em todo lugar, mas a gente não sabe explicar Deus, nós não explicamos. Então eu falei, meu Deus, o que eu vou cantar? Eu queria tanto uma música que falasse sobre armaduras e tal, mas nada, me veio na mente. Eu até dei uma pesquisada, mas não achei nada. Aí de repente veio essa música na minha mente. Eu digo assim, eu vou cantar essa música, eu acho que ela vai caber legal, porque como a gente vai falar sobre as coisas do mundo, as coisas de Deus, então tudo está explicado, né? Então vamos lá, nos capítulos 3 e 4, ele fala sobre que precisamos buscar dia a dia estar na presença de Deus, estabelecer com ele um relacionamento bem íntimo. Então, como é esse relacionamento íntimo com Deus que nós fazemos? Estar na presença dele, estar junto dele, estar conversando, dialogando com ele. Não é só se ajoelhar e rezar como nós fazemos as nossas orações chegam a ele, mas a nossa conversa íntima com ele, como se ele estivesse ali, porque ele está ali do nosso lado, ele está em todos o nosso entorno, e se nós conversarmos com ele, ele nos ouve. O Padre Fábio falou que nós estamos distante de Deus a uma oração. Então, quando você conversa com Deus, você está na presença dele, ele está na nossa presença o tempo inteiro. Mas será que nós estamos na presença dele? Porque ele está na nossa presença. Nós é que temos que buscar estar na presença dele, né? Então, essa leitura dos capítulos do livro de Éfeso, a leitura das cartas de São Paulo aos Efésios, ela vem desde o início até fazer esse fechamento no 6º capítulo. São cartas, são só 6 capítulos, né? Mas ela diz muita coisa. A gente precisa estar bastante atento. Eu, quando escolhi essa leitura, eu fui buscar lá desde o início, desde o 1º capítulo, e foi vendo quanto é interessante, quanto ele vai abrindo a nossa mente para que nós conheçamos bem mesmo, o significado de estar na presença de Deus. Também eu fiz uma anotaçãozinha aqui, breve, sobre quando ele fala assim, no capítulo 4 e 5, ele fala dos problemas da vida, os conflitos, o que nós vivemos no dia a dia, que os conflitos que ocorrem entre as pessoas, os seres humanos, que são bastante conflitos. Nós somos conflituosos, nunca vivemos em paz totalmente. A gente tem sempre algum conflito, a gente tem conflito com o marido, conflito com filhos, conflito com amigos, conflito na nossa comunidade. A gente tem sempre alguma coisa conflitante, né? Então ele fala sobre os conflitos que a gente passa. Tem também os conflitos entre patrões e empregados. Nós vivemos sempre em torno de algum conflito. Nós não vivemos em harmonia por inteiro. Até às vezes nós tentamos, mas algumas coisas que nos atentam, o inimigo sempre nos atenta e a gente vai vivendo conflitos que ali ele descreve no capítulo 4. Eu vou ler só um pedacinho aqui que eu achei interessante. Aí ele fala assim, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes. Então, a vocação, eu fui vocacionada, a
a ser mãe, a ser esposa, né? Outros são vocacionados a ser sacerdotes, a ser um militante, ou às vezes um leigo apenas, tá? Mas a gente tem uma vocação dada por Deus, né? Então ele fala, com toda humildade e mansidão e com paciência, suportai-vos uns aos outros, no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança ao qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Isso aqui é no capítulo 4, onde ele fala que ele fala sobre a união, né? Sobre que a gente tem que deixar pai e mãe, e o marido tem que ser, a mulher tem que ser submissa ao marido, mas o marido tem que ser solícito, a mulher tem que respeitar tal. Algumas coisas que hoje a gente às vezes nem concorda, né? Ficar só submissa ao marido em tudo também, isso eu acho que não estou muito de acordo não, mas aqui está na palavra, né? Se a gente viver em harmonia, não precisa disso. Tendo respeito, ninguém precisa ficar totalmente submissa ao marido, né? Então, agora vamos fazer, para não se alongar muito, a gente vai fazer a reflexão do capítulo 6. Vamos então no capítulo 6, no versículo 10. No versículo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir à cilada do diabo, pois nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados no espaço. Por isso, protegei-vos contra a armadura de Deus. Protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim pregando todos os meios continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão e a justiça como couraça. Então, o que aqui, vamos dar uma paradinha aqui para a gente refletir sobre esse versículo. Então, ele fala assim, como se a gente tivesse se revestindo armadura, né? Então, ele se baseou, nesse caso, nas armaduras que usavam os soldados romanos para se proteger. Mas aí ele usou cada vestimenta ali utilizada pelos romanos como usado como figura, né? Como figura. Então o cinto, revestir-se com o cinto. O cinto revestir com o cinturão. A justiça como o cinturão, a justiça como a couraça, Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão. Então, o que é a verdade? A verdade é Deus. A verdade é Deus. O cinturão é o cinturão da justiça. Nós somos já justificados por Jesus. Porque ele já nos justificou lá na cruz. Lá na cruz, ele pagou todos os nossos pecados na cruz. É na cruz que nós somos justificados, né? Então, vamos continuar. E com os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz, que é anunciar o evangelho. Então, você está pronto, já revestido com a couraça, né? Com o cinturão, que é justificado. Vamos agora caminhar e fazer a nossa evangelização e em missão, né? É isso que eu entendo sobre isso. Então, usar o capacete da salvação, usar a espada do Espírito e a palavra de Deus.
Gente, como nós demoramos, nós católicos, a estar com essa palavra na mão. Aqui, ó. Foram precisos bastante estudo, bastante luta, bastante concílios para nós católicos conseguirmos a leitura da Bíblia. A Bíblia não era um livro que estivesse na mão de qualquer um. Nossa, foram precisos muitas reformas. Foi a reforma protestante, né, que aconteceu, os concílios que aconteceram e pelo o Concílio Vaticano II, nós hoje temos, graças a Deus, as missas rezadas, para que nós possamos entender e toda a liturgia, a palavra, a Bíblia espalhada para que todos nós possamos chegar nela e nós alcançarmos verdadeiramente a palavra de Deus. Como é maravilhoso. E quanto mais você lê, você tem mais sede. É por isso que eu digo, aconselho. Agora não, que nós estamos nessa pandemia, estamos incapacitados de estar numa escola e tal. Mas quem tiver possibilidade e condições, faça uma teologia. A teologia aqui no seminário é tão bom. Eu fiz teologia e eu não fiz uma boa teologia porque eu não fiz num momento bom para mim. Mas a semente foi plantada e está aí, está me dando frutos. Eu tenho sede de conhecer mais, eu tenho vontade de aprender mais. Eu estou aqui aprendendo, porque no momento que eu estou fazendo uma reflexão da palavra de Deus aqui para todos vocês, eu estou aprendendo. Hoje, quando eu começava a ler a palavra de Deus, meu pai, eu falei para ele, eu não entendo, é tão difícil. Aí o meu pai, um homem muito sábio, um homem simples, mas de uma sabedoria, não tinha estudos, mas de uma sabedoria inexplicável, só Deus explica, né? Então ele dizia isso para mim, minha filha, você quer aprender, quer ler a Bíblia e gostar? Comece pelo Novo Testamento e te digo uma coisa, vá pelos Atos, pelas cartas de Paulo que você vai ver. Ele disse assim, eu sou apaixonado pela Bíblia, sou apaixonado por Paulo. Ele adorava as cartas. E aí eu comecei foi aí que eu comecei a ler a Bíblia. Comecei no Novo Testamento, aí depois que a gente vai e vai gostando e vai lendo os outros conteúdos, né? Mas que na verdade é isso, né? Quem tem dificuldade, comece pelas cartas, comece pelos Atos dos Apóstolos, pelo Novo Testamento, aí você vai aprendendo e vai tomando conhecimento, tomando mais gosto e vê que está tudo interligado. Aí você lê uma palavra e tem sempre uma citação que você vai lá nos outros capítulos, nas outras leituras, às vezes na leitura do Novo Testamento você é orientada a ir lá no Antigo Testamento, comparar. E é maravilhoso você ver os textos que os profetas, é maravilhoso, é tudo muito maravilhoso. Nossa, como eu sou apaixonada. E aí eu preciso ter mais tempo para poder ler mais e praticar mais. Quando ele fala que nós temos que o diabo ele vai no nosso ponto fraco. Então, você quando cai em alguma armadilha, você nunca é atacado numa coisa que você é forte. Você é atacado sempre em alguma coisa que você está fraco. Até os próprios animais, aquele que foi atacado, que foi pego de uma certa forma pelo outro, um predador, é sempre o mais fraco, é sempre o mais novinho, é sempre aquele que está com algum probleminha, que ele fica mais fragilizado e daí o predador vai lá e agarra ele, né? Assim somos nós também temos os nossos pontos fracos e o diabo o inimigo nunca vai atacar você pelo lado que você é forte. Ele vai te atacar no lado que você está mais fragilizado. Mas para isso nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. É por isso que nós precisamos estar sempre revestidos na armadura de Deus, né?
Que aí, ó, que possamos pedir, antes de tudo, por nós. Pedir a Deus por nós, que Ele nos fortaleça espiritualmente, porque nós somos fracos. Nós somos fracos em corpo, nós somos fracos fisicamente, nós somos fracos, nós temos altos e baixos na nossa vida. Tem dias que você está ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo fraco. Você, ao mesmo tempo que você está fortalecido, está alegre, feliz, satisfeito, de repente desmorona. Então você tem altos e baixos naquele mesmo dia, às vezes no momento que você está sorrindo, feliz da vida, te acontece alguma coisa que você desaba, né? Então nós passamos por altos e baixos na nossa vida. É isso que o Senhor pede, para que a gente esteja sempre fortalecido nos dias bons, para que quando chegar os dias mais difíceis, que nós possamos suportar aquele dia difícil, porque nós estamos fortalecidos pela palavra de Deus, pelos atos que nós praticamos, pelas coisas que nós fizemos nos dias bons, e fomos fortalecidos para que nos dias mais difíceis nós consigamos passar por ele. Nós precisamos, para fortalecer o nosso dia, os nossos dias ruins, aproveitar os dias bons. E não só nos dias bons a gente precisa estar fortalecido, a gente precisa estar revestido com a palavra de Deus, estar em oração constante. Nós precisamos estar sempre atentos, vigilantes, para que nos dias ruins nós consigamos atravessar com mais facilidade. Porque tem dias que nós estamos extremamente fragilizados, e tem dia que a gente está mais fortalecido. Precisamos observar, às vezes a gente está na igreja, está ali concentrado, assistindo, participando da mesa da palavra, ou participando da missa de um modo geral, prestando atenção na homilia, alegre, feliz, e às vezes do nosso lado tem uma pessoa altamente fragilizada que está se derramando em lágrimas, precisando de um apoio moral, essas crises de depressão que está acontecendo aí no mundo, que também é um câncer, né? Que quantas pessoas estão depressivas nesse mundo, quantas? Principalmente agora, com essa pandemia, como explodiu as pessoas depressivas, os casos de depressão, porque ficar em casa, às vezes perder emprego, às vezes estar longe da família, estar longe de quem você ama, por conta dessas quarentenas, dessa pandemia, está sendo muito difícil, não é fácil. E se você não tiver uma fé, se você não tiver uma profundidade junto de Deus, você também desaba. E às vezes até como nós estamos aqui seguindo a palavra de Deus, seguindo os preceitos de Deus, indo à igreja, olha que o meio de comunicação está sendo maravilhoso, porque a gente pode participar das nossas orações até com amigos, como nós fazemos a leitura orante, e
E aí isso nos preenche, né? Preenche mais, nos ajuda a nos mantermos firmes para viver os dias mais difíceis. Como eu falei, nós não somos fortes por inteiro, muito pelo contrário, nós somos fracos, nós somos muito fracos, fisicamente, moralmente, espiritualmente, principalmente espiritualmente. Se você está fragilizado espiritualmente, é muito fácil de você ser contaminado por uma atitude mal do inimigo que vem te querer te derrubar de qualquer forma, né? Então, você precisa avaliar qual é a área mais fraca da tua fé, onde está sendo mais minada para que você possa cair, né? Então, aí você faz uma análise da sua consciência, onde você está fraquejando, se você está tratando mal o seu irmão, se você não está sendo uma boa esposa, se você está deixando de atender a sua família, se você está falhando nas suas orações, se você não está cumprindo realmente aquilo que Deus gostaria que você cumprisse, né? Você vai não só na igreja ou fazer suas orações, mas você se reveste da palavra de Deus, você se reveste da armadura de Deus com atitudes boas, com pensamentos positivos, com pensamentos que te levam a Deus, pensar poxa, hoje eu estou aqui bem, graças a Deus me alimentando, o que eu posso fazer pelo irmão que hoje não tem nada? Será que eu posso, mesmo nessa pandemia, ajudar em alguma coisa, levar alguma coisa? Não eu, que sou uma pessoa de grupo de risco, está levando diretamente, me expondo a ponto de talvez até ser contaminada, sei lá. Mas indiretamente a gente pode ajudar. Tem muitos meios que você pode ajudar, muitas formas, né? E você fazendo isso, você está se revestindo da armadura de Deus, porque você está fazendo atos que agradam a Deus. E assim você se fortalece. Concluindo, a armadura de Deus, ela se resume em você estar em oração, em você estar na palavra, né? Firme na palavra, na oração e em comunhão com Deus, em comunhão com sua comunidade, em comunhão com a sua igreja. Isso com os seus irmãos, com a sua família, em comunhão com as pessoas, em comunhão com o mundo. Você precisa estar mais leve para estar mais em comunhão com tudo isso. Porque se você estiver em harmonia com todas esses entornos, com essas coisas que ficam à tua volta, você está revestido da armadura de Deus. Com a palavra, com a comunhão, estando na mesa da Eucaristia, recebendo, comungando. Se você não pode ir à igreja para receber a comunhão, você pode receber espiritualmente, através dos meios de comunicação. O nosso Papa deu essa oportunidade de que nós possamos receber a nossa comunhão espiritual. E se você... eu recebi muitas vezes antes de ir na igreja, eu me punha realmente em comunhão aqui. Eu assisti uma missa aqui diante do meu pequenininho altar, eu assistia minhas missas como se eu estivesse na igreja, fazendo tudo o que era determinado, que a gente faz, os rituais cumpridos lá dentro da igreja. Me concentrava realmente e fazia a minha comunhão espiritual, me sentia realmente como que eu recebia Cristo. Mas é mais do que... Às vezes é mais até... Não vou dizer, né? Porque você recebe a comunhão, você recebe o corpo e o sangue de Cristo. Mas, às vezes, muitas pessoas recebem a comunhão e não estão em sintonia, como se nada ali fosse a comunhão de fato, né? Então, o que eu quero concluir é que nós precisamos estar revestido com a armadura. Podemos nos fortalecer da armadura de Deus com a palavra, lendo e meditando
a palavra de Deus, rezando, fazendo nossas orações, estando sempre em oração e vigilantes, na comunhão, na mesa da Eucaristia e em comunhão com a comunidade, como eu falei, em missão a serviço da igreja e do irmão. Então, revestido da palavra de Deus com a armadura, você está com a palavra, com a oração, a comunhão e a missão. São essas coisas que nos levam realmente a estar revestido da armadura de Deus, né? Então, fechando aqui, a gente vai pedir, o nosso Papa pede, é por isso que o nosso Papa pede oração, que nós possamos rezar por nossos sacerdotes, ministros ordenados. E a coisa que mais me encantou também nessa palavra é que Paulo, aqui no finalzinho, ele pede para orar. Olha só, deixa eu achar aqui. Aí Paulo pede aqui no versículo 19: orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o ministério do Evangelho, no qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Ele não pediu para orar para que ele fosse solto, para que ele fosse desacorrentado. Ele pediu para orarem por ele, para que o Espírito Santo colocasse na boca dele a palavra certa, para que ele pudesse fazer uma boa evangelização. E quanta palavra Deus colocou na boca deste homem, né? Um homem revestido realmente do Espírito Santo. E ele nos mandou, ele nos escreveu com essas cartas, nossa, orientações maravilhosas, que se a gente seguir aquilo que foi escrito por ele, a gente já está com um tijolinho lá em cima. Não é isso? Então vamos encerrar a nossa reflexão de hoje. E vamos encerrar nossa reflexão de hoje, nossa palavra de hoje, concluindo com ninguém explica Deus, né? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, não. Ninguém explica Deus, não, ninguém explica. Ninguém explica, e se duvida ou se acredita. Acreditando nesse Deus maravilhoso que nos revela, esse Deus maravilhoso que nos mostra esse poderio, esse Deus fantástico que nos ilumina, eu encerro essa reflexão.
E agradeço a presença, agradeço a compreensão, espero que tenha feito entender. Eu também estou aprendendo. E agradeço muito a Deus, rezando aqui uma Ave Maria e um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.